Então, estamos de volta, povo. Hoje, acho que, se eu não me engano, é o 12º ou 13º episódio. Já estou um ano seguido, sem falhar. E hoje eu vou receber uma pessoa bastante especial para mim, porque eu estou muito acostumado a conversar com os síndicos, com os gestores, e, na verdade, é muito agregador a gente ter pessoas de outras áreas. Eu estou conversando com a Michele Cabral, que ela é perita judicial, engenheira, uma mulher no meio desse mundo machista de condomínio. Eu vou pedir para ela se apresentar e a gente vai bater um bate-papo muito tranquilo aqui. Então, pessoal, eu sou a Michele Cabral, engenheira civil e perita judicial, mas atualmente, aí, ao longo dos 10 anos, estou atuando como consultora condominial nessa área da engenharia, da perícia, de recebimentos de condomínios, então, assim, assembleias. Então, tem esse público aí, essa questão toda aí, essa confusão toda de condomínio. Eu vou começar fazendo uma pergunta. Qual que é a origem da Michele? Você estudou engenharia porque você gostava de obra, tudo mais? Você queria ser arquiteta, você queria ser engenheira? E como é que você formou a sua trajetória profissional? Você começou aonde e como é que parou nesse mundo de condomínio? Na verdade, papo aí para 2 horas. Então, porque, na verdade, eu sou bacharel em Direito. Olha, a minha primeira faculdade foi de Direito por conta do meu pai, que era advogado, e aí ele morreu, eu era pequena. Mas aí, no curso do processo, eu fiz um curso de edificações, né? E meu pai, antes de morrer, tinha confidenciado à minha mãe que eu seria uma grande engenheira e eu não sabia disso. Mas do Direito, eu passei para edificações, de edificações passei para engenharia. E quando eu terminei a faculdade de engenharia, eu fiz um curso de perícia. Entendi. E aí voltei para o direito de novo, conciliando a engenharia com a perícia. E foi através de um curso de formação de síndicos que eu queria atender condomínio, mas eu não sabia como funcionava esse nicho de mercado. Então eu me formei síndica profissional. Ah, que legal, não sabia disso. Eu me formei síndica profissional para entender esse universo condominial. E depois eu fui adaptando para engenharia consultiva, para perícia, para tudo. Então você escolheu esse caminho, né? Exatamente. Esse foi um caminho escolhido, porque você é uma exceção na minha vida, assim, eu vou dizer, porque eu sempre falo que quem trabalha com condomínio entrou por acaso, porque não escolheu do nada. Não, eu escolhi. Eu acho bacana aqui, vou nesse mundo aqui que vão me martelar minha cabeça e eu vou trabalhar com isso. Eu costumo dizer que pouca gente faz essa escolha consciente. Você é uma das exceções. Que legal. Eu escolhi. Mas o bacana disso é que, na verdade, você não quis perder sua essência, né, Michele? Porque você participou, você era advogada, né? Você se formou em bacharel em Direito, depois você fez a faculdade de Engenharia e uniu os dois. Você não perdeu a essência nenhuma, né? Exatamente. Esse aí eu não perdi a essência, porque sendo perita judicial, a gente acaba lidando com os dois polos, né? A gente faz a engenharia e lida com o direito constantemente. E isso a gente leva para o condomínio, né? Eu tenho pós-graduação em mediação de conflito, e aí é uma das coisas que a gente atua bastante no condomínio, né? Porque tá vazando, porque o meu vizinho bateu, porque tá fazendo barulho. Então a gente acaba fazendo um compilado para poder atender a área condominial. E as perícias também são nesse sentido? São de questões condominiais ou são perícias gerais de engenharia? Na perícia que eu atuo no Tribunal Federal e Estadual, elas são de engenharia, grafotecnia. Eu também sou perita. Grafotecnia. Também sou perita grafotécnica. E é de modo geral, você tem lá esbulho, você tem remissão de posse, você tem direito de vizinhança, você tem tudo. E demarcação de área. Demarcação de área também, tem tudo isso. E na área de condomínio, a grande maioria, imagino que seja alteração de fachada. Alteração de fachada, porque a unidade fez obra e tirou uma parede, tirou um outro elemento, e aí por aí vai. Você vê, são coisas que parecem que não, mas a Michele é a personificação da importância da multidisciplinariedade. Se você não tem um conhecimento jurídico mínimo, você não sabe que não pode alterar a fachada. E se você não tem um conhecimento de arquitetura / engenharia, você não sabe que aquilo é uma alteração. Pronto. No mundo que a gente está hoje, que os condomínios são pequenas cidades, a gente tem condomínios com 1.000 unidades, se você fizer um cálculo ali de 3, 4 pessoas por unidade, tem 4.000 pessoas morando, que é maior que muitas cidades do interior. Como é que você vai tocar essa pequena empresa, essa pequena cidade, com pessoas não técnicas, com aquele síndico que se elegeu ali na Assembleia, 3 amigos conselheiros, sem administradora? É a prova de que você precisa de profissionais capacitados para poder te auxiliar.
E eu não sei a sua experiência, mas, aliás, antes de falar da minha, eu vou perguntar da sua experiência. Se ainda vê falta de profissionalismo na nossa área? Infelizmente. Às vezes você vê a falta de profissionalismo, você vê também o amadorismo de achar que pode, de achar que por ser uma unidade privativa que é seu amigo, ou que é amigo da gestão, ou que é amigo de um conselheiro, e pode, de repente, achar uma maneira de traçar uma curva naquilo que você não tem curva, naquilo que você tem reta. A emissão da RT ela tem que ser contundente com determinados códigos, se responsabilizando pela execução. Ah, mas a minha está se responsabilizando só por uma consultoria. E, infelizmente, você não tem como, porque se você não se responsabiliza, se é só uma consultoria, ele não se responsabiliza pela execução. E muitas das vezes você encontra isso nos condomínios, né? E traz isso um risco, não só para a gestão, mas como um todo do próprio condomínio, né? Você tem uma obra mal executada, mal orientada e sem responsabilidade técnica, você pode atingir um elemento estrutural e acontecer como aconteceu na 13 de maio. Eu ia falar isso, ia dar esse exemplo agora. Me corrija se eu estiver falando uma bobagem. Na 13 de maio tiraram uma pilastra, foi isso que aconteceu? Sim, foi um dos pontos. Tiraram uma pilastra. Só que hoje em dia, aí você vai falar assim, mas a responsabilidade é do engenheiro que fez a obra, é do proprietário também, mas é do síndico. Né? Hoje em dia o síndico ele é obrigado a fiscalizar as obras, ele autorizar as obras que vão ser executadas na unidade privativa e depois dar o de ok, dar o acordo, como se fosse, aspas, entre muitas aspas, o habite da prefeitura. E hoje em dia, como é que o síndico, que, por exemplo, pode ser um advogado, um administrador, um cozinheiro, como é que ele dá esse ateste? Como é que ele vai atestar isso? Ele precisa de um profissional. Né? Então, hoje, você tem isso no seu escopo? Você atende condomínios fiscalizando obras? Isso já existe, esse tipo de trabalho? Já, eu tenho contratos em alguns condomínios que, em face da NBR 16280, que é justamente as obras condominiais, né, visando também essa liberação de obras nas unidades privativas. E a gente encontra muita coisa, né? E aí acaba ficando chato, né? Porque assim, você acaba sendo o bicho-papão da história, porque eu não posso liberar sua obra, infelizmente. Não, mas é muito legal que você é o fiel da balança, né? Porque o síndico, ele tá ali no meio. Aí o síndico, ele não quer ser o cara que vai dizer não. Aí ele fala assim, vou perguntar para o jurídico. Aí vem em mim. Então, pode fazer tal coisa? Bom, precisa de uma interpretação dos engenheiros / arquitetos. Aí vai perguntar para você. E aí, no final, o síndico vai dar uma resposta que não é dele, que é nossa, e que a gente não está ali no dia a dia e está tudo bem. Verdade. Né? Então, eu consigo ver por esse outro lado que, beleza, é técnico. Pode ser que o cara não goste de mim por algum motivo. Só que o outro, né, sempre tem dois lados, o outro lado da moeda, que é o lado que quer o negócio ali, by the book, negócio certinho, ele vai gostar da gente, então tá tudo bem. E aí tá tudo bem, e aí vida que segue. E aí vida que segue. Mas alguns falam, eu não posso liberar sua obra porque a engenheira não liberou. A maioria. Aí teve um determinado condomínio, que eu acho que você também está nesse condomínio, e que aí falou, eu vou te processar, porque você não liberou minha obra. Mentira. Eu falei, eu também tenho advogado, pode deixar, não tem problema. Pode me processar à vontade. Pode. Não, e essa, gente, olha só, dica, essa ameaça do processo é a ameaça mais rasa que existe na vida. Porque processar é um direito constitucional de qualquer ser humano. Você pode me processar. Exatamente. E eu vou me defender e tá tudo bem. Né? Você não pode ameaçar me bater, aí eu já vou começar a ficar preocupado, mas me processar, você pode me processar também. Processar, fica à vontade. Fica à vontade. Né? Mas assim, às vezes por não entender, né? Porque assim, você tem... hoje, a nível Brasil, há uns anos atrás, a gente tinha muitas residências unifamiliares. Então, eram residências, eram casas que era totalmente... O que é uma residência unifamiliar? Que as pessoas ela é só uma casa independente. Uma casa. Entendeu? Então, você tinha muito casas espalhadas em bairros. Hoje não, hoje você tem muito condomínio edilício e as pessoas não têm esse princípio de sair do morado individual para morar no coletivo. Acha que a sua unidade privativa é sua e você pode fazer o que você quiser, mas não, você está morando num coletivo. Então existem normas, existem regras e às vezes determinadas reformas não é possível, não tem como, né, você executar, principalmente agora que a maioria das construções são alvenaria estrutural. Né, que você não tem mais uma viga convencional, você não tem mais um pilar convencional. Você não pode tirar, né? Não pode. As paredes sustentam o peso da laje, é igual um castelinho de cartas.
né? Então, você tirou um elemento estrutural, o risco de queda é considerável. Isso é primordial, porque o que a gente vê muito, né? A gente vê bastante o cara querendo integrar sala com cozinha, ambiente open space, agora a moda é essa, aí transformar a sala em quarto, quarto em sala, varanda em escritório e não sei o quê. Aquele loft americano Aquele rústico. loft todo. Só que, gente, hoje em dia as construtoras estão economizando um tanto na construção aí, não é bem assim, você não pode sair tirando parede, então a orientação do profissional é primordial e você tem que entender que você estando numa coletividade, você vai ter que submeter ao síndico, que nada mais é que o representante coletivo, o representante de todos. É por isso que eu gosto de auxiliar síndico, inclusive, né? Porque eu acho tão democrático você virar e falar assim, cara, eu estou te dizendo um não para a Michele e um sim para todos os outros. Eu acho que a magia de condomínio é isso. Eu nunca estou dizendo um não para todo mundo. Se eu estou dizendo não para você, eu estou dizendo sim para ele, para ele, para ele, para ele, para ele e vice-versa. E é assim que a mágica acontece, né? E a gente pode seguir por vários, né? Mas o que mais me impressionou do seu trabalho, uma vez, confesso que foi um dos motivos que eu falei, cara, eu preciso sentar com a Michele. O que eu fiz? Não foi essa. Primeiro que eu quis trazer essa parte da fiscalização de obra, porque é uma novidade, né? Às vezes eu converso com síndicos experientes ou síndicos moradores e tal, eles não sabem que existe esse serviço. Então eu acho cultural você trazer que existe esse serviço. Assim como eu, há 15 anos atrás, quando comecei a trabalhar com condomínio, eu tive que educar muito o mercado, educar entre muitas aspas, de que condomínios precisam de advogados. Eu acho que vocês, profissionais de engenharia e arquitetura, já estão precisando educar o mercado de que condomínios precisam de auxiliares de engenharia e de arquitetura permanentes, assim como precisam de advogados. Então, por isso que eu provoquei esse ponto. Mas o que mais me encantou ali no teu trabalho, na verdade, foi concorrência. Foi quando você fez uma análise de concorrência, porque você pegou ali, e eu achei fantástico aquilo. Hoje em dia você vai fazer uma obra de fachada, só a título de exemplo, ou de consertar a piscina ou qualquer outra coisa. Às vezes dá 1 milhão, dependendo do tamanho do prédio, 2, 3, 4, e você vai receber uma série de orçamentos. E aí a Michele foi lá e equalizou a proposta. Ela falou, cara, essa, vocês escolhem o que vocês quiserem, mas essa aqui é a melhor. Eu queria que você contasse como é que você faz esse trabalho. O que acontece? Muitas das vezes a gente tem essa carta convite, né? Com um valor considerável e a gente está lidando com o dinheiro do próximo, o dinheiro da coletividade. E o que a gente entende? A gente precisa equalizar, primeiro fazendo um edital, um termo de referência, né? Para que todos falem a mesma língua e ofereça o seu preço de acordo com a sua concorrência, né? De acordo com o justo preço que você está acostumado a fazer no mercado. E depois disso, a gente faz um compilado de equalização, mas levando a capacidade técnica, a capacidade financeira de todas as empresas, né? Eu costumo dizer que para você ter uma equalização de proposta saudável, você precisa ter no mínimo 5 propostas. 5. Não são 3? Não. A mais barata e a mais cara, que sem discrepância a gente descarta. As 3 que têm a compatibilidade, uma diferença entre porcentagem aí de 10, 15, 20%, elas estão saudáveis, elas estão concorrentes. A gente sabe que ali a gente vai conseguir fazer todo o escopo de obra, atender todos os requisitos, sem ter nenhum problema futuro. Faltou dinheiro, ou então vai ter que fazer um aditivo, porque ninguém quer pagar aditivo, porque na maioria das vezes essas obras são obras caras e que detêm de cota extra, né? Então, não dá para aditivar a cota extra. Né? Não dá para aditivar. Então a gente faz por empreitada global, faz um preço fechado, mas de acordo com que o período de obra a gente vai conseguir entender. E a capacidade técnica ela é muito importante. Não basta ser só credenciado no CREA. Você tem que ter um acervo de que aquela empresa ela detém de capacidade para executar aquele tipo de serviço. Muitas das vezes você encontra empresas no mercado que fazem reforma, mas não são aptas para fazer fachada. Porque fachada eu tenho equipe de irata, eu tenho uma equipe que vai fazer em altura, eu tenho toda uma complexidade, inclusive de proteção com relação às varandas. Ancoragem, né? Então, eu fiz exatamente isso e depois a gente vai para aquela parte burocrática, né? Consultar CNPJ, consultar se tinha processos de vícios construtivos. E aí, eu não tenho poder de decisão, mas eu tenho que ilustrar para o meu cliente, em assembleia principalmente,
a melhor opção que eles têm, que não é sempre a mais barata, né? Mas o justo preço relacionado à capacidade técnica de cada empresa. E daí você fecha o contrato e você não tem mais problema. Quais são os pontos mais críticos e mais importantes que você enxerga nessa análise? Bom, o crítico é que você consegue tirar certas prioridades. E a análise em si é que você traz a segurança para o condomínio, né? Você traz a segurança para o dinheiro que vai ser gasto e empenhado naquela obra. Não, perfeito. Mas, por exemplo, quando você vai fazer uma análise técnica da dessa, empresa. o que você, assim, cara, isso aqui é muito importante, não dá para abrir mão? Seguro de risco de engenharia. Seguro. O CNPJ que você tem que consultar para saber se tem vícios construtivos e outras ações, né? E a viabilidade, a capacidade financeira, na verdade, né? Se a pessoa tem um capital social, se ela tem um volume monetário de mercado, porque nas consultas que eu faço dá para entender quanto que ela gastou, se ela foi pontual em pagar, se não foi. Isso é muito importante. Você entende que aquela empresa é coesa. Independente do que aconteça, do condomínio ter que segurar uma medição, a sua obra não vai parar. E isso que a Michelle trouxe é importante, assim, só para a gente trazer em miúdos aqui é o seguinte: normalmente você contrata uma obra, principalmente uma obra de larga escala, por medição, ou seja, eu pago conforme ela executa. Só que pode descasar esse cronograma físico do cronograma financeiro. Isso pode acontecer e eu já ter pago alguma coisa. Não deve, mas pode. Ou ela pode executar uma coisa e ter que refazer, ou dar um problema. E se isso acontece, a empresa ela tem que ter capacidade de ressarcimento, ela tem que ter fôlego, tem que ter pulmão. Do contrário, isso não vai acontecer. E o menor preço, normalmente, não tem pulmão para isso, ele está espremido, ele não tem patrimônio, ele não tem lastro, ele nunca fez nada daquele sentido. E aí eu fiz essa pergunta proposital, porque eu fiz uma assembleia com a Michelle, cara, que foi um negócio de doido a gente fez. A Michelle fez todo esse trabalho, eu fiquei encantado, achei excelente, boa parte do meu trabalho, inclusive. Eu peguei e fiz a análise jurídica do que eu tinha que fazer e a Michelle foi apresentar. Olha, a empresa mais adequada para vocês é essa, e começou uma guerra na Assembleia. Olha, porque você está favorecendo a empresa X e puxando sardinha para a empresa X e prejudicando a Y. E aí acabou o racional e virou torcida. Empresa X e empresa Y. E aí eu tive que intervir. Eu falei, gente, deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Não tem ninguém nessa sala, pelo menos até onde eu sei, que está comprometido com qualquer uma das empresas. O que eu estou vendo aqui aos meus olhos são torcidas. Vocês estão torcendo pela empresa A, porque vocês gostam mais de quem é partidário da empresa A, e os outros estão torcendo para a empresa B. Mas deixa eu deixar uma coisa clara. A profissional, em nenhuma hipótese está influenciando vocês, ela é uma facilitadora da escolha de vocês. Ela está falando que a escolha é mais racional, esta aqui. Agora, se vocês quiserem botar a empresa que faz limpeza de vocês para reformar a fachada, vocês fiquem à vontade, a Assembleia é soberana para isso. E aí, acho que ali a gente ganhou a paz, né, Michelle? Assim, ali a gente ganhou a paz, mas até então devia ter aproximadamente 60 pessoas fisicamente no local e mais umas 10 por procuração, porque acho que deu 35 a 34, não foi? Foi 29 a 30. 29 a 30. Exatamente. Cara, 29 a 30, e o gráfico? Eu estou falando para vocês da escolha de uma empresa para realizar uma obra, sendo que a que ganhou 30 votos, ela tinha avaliação positiva da engenheira, avaliação positiva do advogado, melhor capital social, melhor tempo de pagamento, preço equalizado, não era muito mais caro, era pouca coisa mais cara. E a segunda colocada, que teve 29 votos, ela sequer tinha comprovação da capacidade financeira. É porque não entregou o balancete. Porque não entregou o balancete. E aí, o que a gente se deparou naquela assembleia? Condôminos, o cara está contratando para ele. A gente está falando, isso aqui é mais arriscado para você. Aí me vem o condômino e fala, isso aqui não é uma licitação para você exigir balancete, ela não tem que entregar nada. Fala assim, mas você realmente está querendo favorecer assim, o contratado? Não, mas é um absurdo, capital social não quer dizer nada. Gente, vou dar uma dica aqui, e essa é a dica... Essa do capital social. Para parar de passar vergonha, a dica é o seguinte... Capital social não é o númerozinho que eu coloco a minha livre escolha no meu contrato social, não.
Capital social é o patrimônio da empresa, comprovadamente que o sócio tinha que ter no ano passado. Então, se eu vou abrir uma empresa, eu não posso botar um capital social de 10 milhões de reais se no ano anterior eu não gerei 10 milhões de reais. Eu tenho que, para botar um capital social e falar que eu investi naquela empresa, que essa empresa tem esse patrimônio todo, eu tenho que ter gerado isso em algum momento. E é isso que eu estava ponderando. Aí os caras viraram e falaram assim, não, mas capital social a gente bota o que a gente quiser. Falei, de fato, tem gente que não tem responsabilidade, mas o adequado, o legal é você colocar o quanto você gerou no ano anterior. E aí eu fiz aquele gráfico, né, comparando o valor da obra com o valor do capital social da empresa, e aquilo ali eu acho que foi... E aí só para me recordar, acho que a empresa tinha um capital de 100 mil, não era isso? A que perdeu? A que perdeu. Sim, 140 mil. E para fazer uma obra de 3 milhões. Fazer uma obra de 3 milhões. E aí, como é que você vai? E teve outra coisa que me chamou a atenção também, e essa é dica boa também. Não sei como é que tá, porque você disse que mudou a forma de consulta, mas você conseguiu ver quantas ARTs tinham para aquele tipo de específico de serviço, de modo a você comprovar qual que era a experiência do cara ali. Porque se toda empresa de engenharia ou arquitetura, ela é obrigada a fazer a sua anotação de responsabilidade técnica. ART para o CREA e RRT do CAL. E agora mudou a forma de consulta, a gente não consegue mais consultar. Mas no início desse processo, ainda a gente conseguia consultar quantas ART aquele responsável técnico emitiu. Pelo CREA eram 3, 4, né? E pelo CAL eu acho que era 10, 15, alguma coisa assim, né? Eu não me lembro bem. E aí você entende que se a empresa é obrigada a emitir uma anotação de responsabilidade técnica, então a gente associa a quantidade de responsabilidade versus quantidade de contrato e obra executada. Até porque se você fizer algum trabalho técnico e não emitir a sua anotação, você está cometendo exercício ilegal da profissão. Então, assim, a gente entende que existe essa relação de anotação versus contrato executado, ou seja, você detém da experiência. E muitas das vezes a gente encontra empresas que foram credenciadas em 2024, mas só emitiram 10 ARTs e nós estamos em 2026. Ela não trabalhou, só teve 10 contratos? Só teve 10 contratos, entendeu? Então isso acaba gerando um pouco de falta de confiança na hora da gente decidir. Não, e esse teu critério eu achei muito interessante e eu passei, inclusive, a adotar e falar, gente, pede isso nas concorrências. Quantas foram as anotações técnicas, de responsabilidade técnica que a empresa emitiu? Por quê? Com isso, eu consigo ver se as referências que foram passadas são reais, eu consigo ver se o cara teve um volume financeiro de obras compatível com o que ele está oferecendo para fazer para mim, e eu consigo ver também se ele tem um volume compatível de receita e compatível de experiência. Você vê que esse única variável, quantas anotações técnicas a pessoa fez, ele me dá uma capacidade de vista global para fazer a contratação. Sem isso... É uma engrenagem, né? A gente vai uma coisa que vai gerando para outra e aí a gente vai conseguindo fazer. Sem isso, eu compro do melhor vendedor. Aquele que detém da boa falácia, né? Que vai conseguir te convencer, né? Então, eu acho que seria dessa forma mesmo. Por isso que eu me encantei por aquele trabalho que você fez. Eu acho que aquele trabalho de equalização de proposta, você praticamente exclui os bons vendedores e fica somente com as boas empresas. Não que uma boa empresa não tenha um bom vendedor, tá? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é, o cara que só tem lábia e vai te entregar qualquer coisa, ele tá extirpado ali do processo. E o difícil nessa questão que a gente participou junto, foi o convencimento da própria Assembleia, né? Que você viu que além de avaliar tecnicamente da parte documental, eu também visito as obras das finalistas, né? E eu visitei as obras das finalistas que me permitiram visitar. Outras nem me deram a resposta. E assim, independente do bairro ou da cidade que a empresa esteja fazendo obra, a NBR e a lei é a mesma. O meu código de ética do CONFEA continua sendo o mesmo. Então, eu tenho que ter a mesma técnica, a mesma boa prática da engenharia e da execução de serviço em qualquer. Não vai mudar que é o bairro X para o bairro Y.
E aí uma das discussões foi essa, que eu visitei uma outra obra num outro bairro e eu tinha que ter visitado um outro bairro de classe média alta. E aí eu falei que não, a minha avaliação não era para isso, a minha avaliação era justamente para ver a boa técnica, os equipamentos de segurança, se tinham certificação, se as pessoas estavam com a certificação. É isso que importa, não basta só o documental, você tem que vivenciar e verificar a prática. Isso é importantíssimo, assim como é importantíssimo você ver o histórico pregresso da empresa e dos sócios e dos representantes. Porque no mercado que a gente tem de construtoras e empreiteiras e por aí vai, o que mais nós temos é empresas que começam, ganham muitos contratos, param de pagar funcionários e quebram. Aí o cara recomeça com o CNPJ, cresce muito, para de pagar funcionário e quebra. E nisso o cara já criou 50 nomes diferentes, com 50 CNPJs diferentes, com 50 sócios diferentes, mas você vai ver quem está à frente daquela empresa é sempre aquele... É sempre aquela mesma pessoa. Lá de trás. Então é importante você ter acesso a isso, porque a gente tem que lembrar que esse nível de obra, ele demanda funcionários terceirizados, né? E a terceirização... Quem é o tomador de serviço é o responsável subsidiário pelo aquele pagamento. Se o trabalhador não receber do contratante dele, ele vai receber do dono da obra. É verdade. Então a exposição é muito grande para o condomínio. E eu já vi isso acontecer, tá? Eu já vi de empresa grande. Nesse caso aí eu nem sei como é que seria, mas a gente, no caso o condomínio responderia solidariamente ou subsidiariamente? Subsidiariamente, é isso aí. E muitas das vezes as pessoas não têm essa noção. Não tem. Olha, certa vez tinha uma empresa fazendo obra em tudo que é fachada aí de condomínio, inclusive prédio que a gente era advogado. E a gente começou a achar estranho, e o síndico era um cara criterioso, ele pedia para a gente fazer levantamentos assim periódicos de novos processos da empresa. Né? E aí nós achamos uma leva específica de processos, porque processo de justiça normal, todo mundo tem, a gente achou uma leva específica de pessoas se queixando que estavam sendo contratadas e não estavam recebendo as verbas. Isso ligou um alerta ali. E aí a gente começou a ver a fundo como é que era a situação da empresa. Eu sei que ao final, infelizmente, era tarde demais. Quando a gente foi conversar com o dono da empresa, ele já não tinha fôlego nenhum mais. As obras foram concluídas, mas os funcionários não receberam. E aí sobrou para quem? Para o condomínio. Mas a maioria, assim, não se atenta na hora da contratação sobre essa questão. Por isso, a importância da avaliação do fôlego financeiro. Sim. A capacidade financeira ela é primordial nesse caso. Não basta você só ter o seguro de risco de engenharia, né? O seguro de risco de engenharia vai te amparar se houver um acidente, se ter alguma avaria em alguma unidade, em algum carro. Ok, beleza, vai estar lá, vai te amparar. E outros aspectos. Mas nada relacionado a essa questão contratual. Por mais que você tenha um contrato lá que diz que o condomínio não é responsável por essa contratação, ainda assim a justiça enxerga de uma outra forma porque o serviço foi executado ali. Isso é súmula do TST, não tem discussão. Você vai responder. Você vai responder subsidiariamente se aquele terceirizado não receber. Então isso tem que ficar muito atento. Mês a mês você tem que cobrar do cara não só a execução física, mas também a entrega documental dos recolhimentos previdenciários, do pagamento dos salários, férias, 13º, registro de ponto. Tudo isso faz parte do escopo de quando você contrata uma obra de grande vulto. E aí eu volto porque eu sempre falo, como é que o não profissional controla isso tudo? Não controla? Michele, não controla. Não controla. É por isso que a gente vê na nossa cidade, infelizmente, uma centena de condomínios falidos. Centenas. E as pessoas não se atentam a isso. O condomínio não fecha as portas. O condomínio chega um momento que ele chama todo mundo e rateia o débito. Quem nunca viu uma assembleia para ratear saldo negativo? Verdade. Mas não é comum, não é divulgado. Não é divulgado. Não é divulgado. Mas as pessoas precisam ter essa consciência, né? E aí a equipe multidisciplinar para esses assuntos específicos é primordial. Eu até lancei uma campanha, um nicho até no meu Instagram, que se o condomínio geralmente não tem previsão orçamentária, né? Para alguns aspectos de contratar um engenheiro. Mas ele precisa apresentar um escopo técnico para quórum específico, né? Onde ele detém de uma necessidade de aprovação em assembleia.
Então, existe esse meu portfólio também, com minha prestação de serviço, de você me contratar somente para poder entender o que você precisa e explicar tecnicamente para a Assembleia, para poder a Assembleia conseguir ter a consciência para aprovar ou não. Porque a maioria das vezes você tem aquela questão política, né? Você tem a maioria dos condôminos que tem uma aversão, uma animosidade com a gestão e o síndico, e aí por essa incompatibilidade não enxerga o óbvio da coletividade. É uma fachada que está caindo, é um sistema de incêndio que não está funcionando e precisa fazer obra, então são coisas que vai atingir a coletividade, mas a Assembleia, por uma questão de animosidade política ou até mesmo por princípios, né, adversos, não consegue aprovar em função da pessoa da gestão. E isso é complicado. Porque quando... Eu passei isso em Campos. Passou isso em Campos? Passei, eu tenho 2 condomínios em Campos e eu passei exatamente isso em Campos. Porque quando a decisão é política, você está sempre errado. Sempre. Não tem jeito. Você pode estar fazendo o melhor serviço de todos, a decisão é política, você está errado. O cara vai arrumar alguma... Igual a gente estava falando agora há pouco. As pessoas achando que você estava errado porque você pediu documento demais, que o documento nada mais é que para resguardar eles próprios. E era um documento previsto em edital. Ninguém que participou, nenhuma das empresas que participaram dessa carta convite, eles não foram assim, eu não sabia. Não, receberam a planilha orçamentária, receberam o edital, receberam todos os critérios que precisavam obedecer. E o bacana de fazer uma carta convite é que você já tira fora os curiosos. Você já corta um montão de gente. Com a exigência da documentação. Lógico. O cara olha e fala, não vou entregar, ele sai fora. Não tem esse jeitinho brasileiro. Não tem. Agora, hoje em dia, se o síndico, ele entendendo que ele é o responsável civil, criminal e ambiental do condomínio, se o cara decide seguir a carreira dele dentro do condomínio, sem uma assessoria jurídica para o condomínio próprio e outra para ele, e sem profissional de engenharia, ele em algum momento vai ter um problema no próprio CPF. Você quer ver uma coisa que teve problema nesse síndico também, que eu trabalho com ele? Ele instalou quebra-mola aprovado em assembleia. Mas ele não se atentou que era necessário fazer uma aprovação, fazer um projeto, e existem regras para colocar quebra-mola dentro do condomínio. Né? Muitas dizem, porque é dentro do condomínio. Eu falei, mas dentro do condomínio é via interna que prevalece a mesma legislação da via lá fora. Você não pode distinguir, né? Então você precisa de regras. Aí, conclusão, recebeu uma notificação, lá fui eu ter que ver, o quebra-mola estava fora da altura, estava tudo fora de norma. A construtora já tinha entregue a rua 20 centímetros mais estreita do que deveria. É mesmo? Porque você tem mão dupla, então você tem um mínimo para você ter na largura da rua, e aí não tinha. Tanto é que muitas das vezes ou esbarrava na sarjeta do meio-fio ou esbarrava um retrovisor no outro. E aí a gente teve que fazer todo esse processo novamente. Então, assim, tem que ter essa consulta, essa multidisciplinar tem que ter, não tem jeito. E aqui, foi legal você tocar nisso, porque eu já vi muitos daqueles de plástico. Aqueles de plástico eu posso botar? Pode, mas é a mesma regra. É a mesma regra? É a mesma regra. Você tem que ter a lombada suave, parada, tem que ser aonde você vai colocar a passagem de pedestre. Eu não posso colocar livremente a minha escolha. Eu não sabia disso, tá? Isso é novidade para mim. Tem regras. É a mesma regra que quando a gente coloca a quebra-mola lá fora. A mesma regra, Código Nacional de Trânsito e outras mais. E você sabe que esse ponto que você trouxe é interessante, que as pessoas não sabem que você precisa respeitar as regras de trânsito dentro do condomínio. Exatamente. As pessoas não sabem que você não pode parar na vaga de deficiente. Que você não pode entrar na contramão. No caso aqui do Rio de Janeiro, você pode chamar a CEOP para rebocar o carro, né? Pode. É a mesma coisa que acontece no mercado. Mercado, shopping, né? E assim, eles não sabem. Eu parei aqui porque eu comprei um apartamento PNE e tal. Eu falei, mas seu carro não é de deficiente, então você não pode parar. E ainda escuto muito assim, não, mas não tem nenhum cadeirante no prédio. Gente, PNE não é só o cadeirante. Vamos consensar uma coisa aqui. A vaga de pessoa com necessidade especial não é só para cadeirante. Dentro de necessidade especial tem o autista, tem às vezes o idoso, se não for vaga específica, tem a mulher grávida, se não for vaga específica para ela, se não tiver.
tem uma série de pessoas... Obeso mórbido, mobilidade reduzida temporária. Coluna, joelho. Se o cara tiver o cartãozinho da prefeitura, exatamente, ele vai parar ali, não tem que ter cadeira de rodas não. Então, exatamente. As pessoas colocam muito a NBR 9050 e a legislação da acessibilidade mais para o cadeirante. Ele visualiza só o cadeirante, mas ele não visualiza o idoso que tem uma mobilidade reduzida, que precisa andar de andador. Ele não vê isso. E uma das coisas que assim me deixa admirada é eu chegar num condomínio para receber um condomínio novo e não ter um piso tátil. Tem que ter, né? Como é que o deficiente visual... E você não precisa ser cego totalmente, tá? Você pode deter da deficiência do glaucoma, onde você perde aí 80%, né, da visão. Como é que ele vai andar? Não vai. Como é que ele vai subir uma escada? Como é que ele vai conseguir sair, fazer uma evasão em incêndio, se não tem indicação em braille no corrimão? Isso você pegou num ponto vai. sensível. Eu chego nos condomínios, inclusive recebi alguns, que eu falei como que um projeto aprovado, que tem uma determinada declaração que é obrigado, quem faz o projeto é obrigado a assinar, mas você chega no condomínio e não tem um piso É porque é autodeclaração. Você sabe que você tocou num ponto bem... Aí passa a ser interveniente, né? Eu, pelo menos, acho que deveria. Concordo. Mas... Concordo. E você sabe que você tocou num ponto bem importante, que a gente já recebeu algumas ações, o condomínio processado, por exemplo, por pessoas andando e cair num espelho d'água. Mas isso não foi 1, 2, 3, foram várias. O cara caiu num espelho d'água que estava mal sinalizado ou até que estava sinalizado dentro da área comum. Então, se você não está completamente dentro da norma de construção, eu não tenho defesa. O cara tinha todo o direito de cair. Outros são diferentes. Você estava no celular, tropeçou e aconteceu. Agora, se você está fora de norma, você não tem defesa mais. Tem muita falta de guarda-corpo, muita falta de corrimão. Aí acha que o corrimão tem que ser a sua altura da cintura de 1,20 m, mas na verdade não, porque o cadeirante ele precisa de um corrimão mais abaixo. Então, a norma 9050, que se tornou lei em 2015, né? Eu estou dizendo da 9050, mas a gente já tem outras normas de acessibilidade desde 2004. E assim, não é respeitada. Não. Nem no mobiliário urbano, pelo órgão público, e nem dentro do condomínio pelas construtoras. Não tem. E quando eu falo que precisa de um projeto para adequação, porque vai chegar um ponto em que o condomínio vai ser processado por isso e a conta é alta, ninguém acredita. E o que você dá de dica para o síndico que, por exemplo, está num condomínio que foi concebido há 30 anos atrás e não tem nada disso? A gente tem que fazer um projeto, o que eu indico é um projeto, porque a 9050, a última atualização, ela prevê atualização para condomínios antigos. Então, gente, ó... E é obrigatório. Tá aí a dica. Quem é síndico de condomínio antigo, você tem que fazer uma atualização do teu layout da área comum para poder adaptar a acessibilidade que hoje em dia é muito mais difundida do que era antigamente. Piscina, parquinho. Piscina tem muito problema? Tem bastante. Bastante. Assim, a forma de você conseguir entrar no tanque, né? Existe uma escada específica para cadeirante, para idoso. Que é aquela que você vai descendo aqui assim, mas não é? Parece uma escada normal? Mas aí ele tem que ter o primeiro degrau mais acima para que ele consiga sair da cadeira, porque na verdade a acessibilidade ela veio para ter uma inclusão para quem tem deficiência e ter uma mobilidade sem precisar de auxílio, mas atualmente é impossível. Você precisa sempre de um auxílio. E a norma de agora atualizada, ela também vê uma plataforma, é uma cadeira que você senta, aciona por um controle remoto, ela te deixa dentro da água, depois você sai e sobe. O problema é o custo, né? Uma coisa é ratear isso num condomínio de 500 unidades, outra coisa é ratear isso no condomínio de 10. De 10, 15, não dá. Fica bem difícil, bem complicado. É bem Mas difícil. A gente precisa se adequar. Precisa. Porque a conta, se for para judicializar uma situação como essa, a conta é alta. Eu não tenho dúvida. Eu vou até excluir os pequenos condomínios da Zona Sul aqui do Rio. Quem não conhece bem a tipologia aqui no Rio, na Zona Sul tem condomínios que não tem muita área comum, são prédios um do lado do outro, sem grande espaço livre. Agora, aqui na Barra da Tijuca, que é uma onda de condomínios clube, aqui você não tem jeito, você vai ter que se adequar, por mais antigo que seja o condomínio. E mais, tem condomínio recém-entregue que não tem sequer o número mínimo de vagas de deficiente.
Não sei nem se o termo é esse, o termo é deficiente, não, o termo é PNE, né? PNE. Tá tudo bem, não vou ser cancelado? Não vai ser cancelado, não vai ser cancelado. Então não tem as vagas Mas de o correto deficiente. Mas o que acontece? Não tem a quantidade mínima, né? Porque agora os condomínios têm vaga rotativa, a maioria deles, né? Não é uma vaga que você está associado à sua unidade, né? Mas você precisa ter ali 5% do total de vagas. Então, assim, não tem. Às vezes você encontra só 2, às vezes você encontra nenhum. Eu ia falar que normalmente você vê uma garagem para, sei lá, 100 carros com um PNE. Mais ou menos. E aí não está adequada, porque você precisa de um vão para sair e entrar de 1,20 m. Após a vaga do carro, você ainda tem um anexo de 1,20 m que fica assim com aquelas achuras. E muitas das vezes você não tem. É uma vaga do lado da outra, pintadinho com a cadeirinha de roda. Não é assim, tá? A vaga PNE, meu síndico, ela tem que ter a dimensão certa e o espaço lateral para poder a cadeira circular adequadamente. Senão você não está cumprindo, você só está pintando bonitinho para tirar foto. Não está cumprindo e aí vai estar infringindo da mesma forma, não vai ter jeito. E você sabe que nós já tivemos problema, até condomínio que você conhece, não vou falar o nome aqui, mas condomínio que você conhece, a gente já teve problema com isso, justamente por não ser a mais próxima do elevador, por não ter a dimensão adequada. Então a gente já teve problema e o condomínio construído há 10 anos, não é tão antigo. Não é tão antigo, 10 anos a gente já tinha a norma já, porque antes dela se tornar lei, ela já existia, 95. Só que tem um detalhe, o condomínio que ele foi entregue há 10 anos, ele provavelmente foi projetado há 6 e aprovado a 10 mais 6, a 16 e aprovado a 14, sei lá. O projeto foi feito 6 anos antes da entrega e a aprovação 2 anos antes da entrega. Então, muito provavelmente, ou não tinha legislação, ou a legislação era nova. Mas você costuma remeter essas situações ao Código de Ética do CONFEA, que a gente detém da boa prática da engenharia. Se você me contrata para construir e eu detenho da técnica porque eu sou engenheira, você não há de convir que se eu tenho uma vaga PNE, ela não tem que estar próxima da acessibilidade da pessoa entrar no bloco? 100%. Mas você não concorda comigo que o prestador de serviço muitas vezes faz o que o cliente quer só para ganhar o dinheiro dele no final do mês? Tem isso mesmo. Mas eu falo enquanto incorporadora e construtora. Mas, Michele, eu também. Mas, por exemplo, você quer ver uma coisa que foi E aí vai bater na sua área também, que foi um debate outro dia num condomínio. As pessoas foram fazer aquela inspeção anual do gás. Você não tem inspeção todo ano? Tá vencendo alguns prazos, alguns bairros já venceram e tem multa. E aí troca a cor do selo. Você recebe certificado. Recebe certificado, cada ano tem uma cor de selo e por aí vai. Aí você anualmente faz a inspeção e, se eu não me engano, de 5 em 5 anos você faz o reteste, não é isso? Perfeito. Aí de 5 em 5 anos você tem que fazer lá o procedimento de troca, provavelmente. Só que o condomínio foi entregue há 2 anos atrás. E aí as pessoas falaram, o síndico trocou os extintores. Eu falei, mas com base em que você está afirmando isso? Porque olha aqui, o extintor tem 4 anos. Se o condomínio tem 3, é óbvio que o síndico trocou de má fé. Eu falei, vamos prestar atenção numa coisa aqui. A construtora não é sua amiga. Eu não estou falando que ela trocou o seu extintor. Mas ela comprou antes. Ela está usando da obra. Esse extintor aí tá da obra. Você pode ter certeza que ela não terminou a obra, descartou todos os extintores e foi lá e comprou novos. Até porque nem é obrigado. Nem é obrigado, não. Mas o que acontece? Numa projeção de um condomínio empreendimento grande, com muitas unidades, o planejamento, se você já tem ali para liberar o teu habite, você precisa do teu laudo de exigência lá no bombeiro. E para você ter o laudo de exigência, você já tem que ter comprado o teu extintor, porque você precisa apresentar a nota fiscal. Então, assim, muitas das vezes o condômino, né, não entende que quando a construtora vai te entregar, muitas das vezes ela já está te entregando perto do prazo de vencer o seu reteste, né, a recarga. Por quê? Porque ele tem que se planejar e você precisa ter os extintores e a comprovação dessa compra para liberar o teu habite. Senão você não tem. E aí eu vou ficar chato e vou falar de novo. Como é que o síndico inexperiente
que acabou de receber o condomínio vai saber que tem 3 meses ele já tem que fazer o reteste de extintor? Então... Não vai saber, né? Não vai saber, só se ele tiver uma equipe de engenharia. Se ele tiver uma equipe de engenharia, com certeza, ou arquitetura, que os nossos colegas arquitetos também são aptos a fazer esse tipo de vistoria. Se não tiver, se o síndico, na hora do recebimento do empreendimento, ele não tiver acompanhado de uma equipe técnica, é muito difícil. Ele não vai entender. Eu já tive casos de receber condomínio com extintor vencido e a síndica ela não sabia, né? E aí assinou o boletim dizendo que estava tudo ok. E se alguém morre, cai na conta dela. Exatamente. Aí depois que eu recebi o condomínio, que eu fiz o laudo, eu fiz lá a notificação dizendo que não. E aí fiz uma notificação no laudo, mandei para o jurídico entrou e aí a construtora trocou todos os extintores que já estavam vencidos. Mas você sabe que essa é uma briga que eu tenho bastante, assim... Como eu acho que eu entrei no mercado de condomínio quando pouca gente estava, hoje em dia já tem muito escritório, mas quando eu comecei a desbravar assim, causava até estranheza em condomínio grande ter que ter um advogado fixo ali, né? Ou conceber a ideia de ter um advogado fixo. Então, eu acabo que sou muito partidário da profissionalização da área. Eu fico olhando assim e falo, cara, não é possível que esse cara acha que ele vai tocar o condomínio continuando no emprego dele de CLT e sem nenhuma assessoria junto. Eu sou bastante partidário. Assim. Milhões. Então, uma das coisas que, seguindo essa linha de que você falou, é quando o cara vai receber um empreendimento novo. Você vai receber um empreendimento novo, eu já vi trocentas vezes o síndico recém-eleito e uma comissão, que normalmente, comissão de obra, que normalmente são os conselheiros, indo lá fazer vistoria, anotando coisas e depois dando ok para a construtora. Gente, você não tem capacidade técnica para fazer uma vistoria dessa. E você perde o prazo do vício aparente, né? Você perde o prazo do vício aparente. Você deu o ok, o vício aparente passou, você não tem mais como reclamar. E aí só vão ficar para os ocultos e tentar negociar. Então, isso é importante, gente, porque não dá para você conceber que você vai ter uma obra de, sei lá, enorme, com 7 blocos ou até uma obra menor, sem ter nenhum problema de construção. O problema de construção vai existir. Uma porque é execução humana, outra porque depende de condição climática, depende de uma série de coisas. Então, você vai ter necessariamente problemas na sua obra. Então, se você tem que se precaver antes do prazo prescricional para reclamar, seja de vício oculto, seja de vício aparente, você tem que se precaver para você não ter que custear do próprio bolso. É bastante simples isso. Agora, as pessoas relutam muito. E eu estou te trazendo isso que eu estava hoje de manhã num condomínio, recém-entregue, condomínio novo, e estava todo mundo numa discussão danada, e eu virei e falei assim, gente, vocês não estão olhando para a coisa mais importante que tem. Vocês precisam contratar um engenheiro perito para laudar esse prédio aqui e a gente entender o que tem de problema construtivo. E aí eu ouvi, não tem que ter problema, a construtora tem que ter entregue perfeito. Eu falei, não, esse é o mundo ideal, mas esse não é o mundo real. Não, eu não vou conceber que tem defeito. Se tem defeito, a construtora que tem que provar, a gente vai atrás depois, eu não vou gastar dinheiro com isso. Eu falei, não, tudo bem, mas você tem que levar isso para uma assembleia. Eu discutindo com o síndico, eu falei, você tem que levar isso para uma assembleia, pelo menos. E aí estava ali, aquela reunião com o conselho entendendo que não, que era um gasto desnecessário fazer uma contratação de engenheiro agora, porque não tinha problema nenhum acontecendo naquele momento. Eu falei, então, mas isso é uma prevenção de problema futuro. Quanto mais cedo você identifica e cobra, né, principalmente dentro do prazo contratual lá de 5 anos, a sua chance de negociar para que atendam, né, porque existem coisas, Murilo, que eu vou ser muito sincera com você, existem erros que não dá para refazer. A maioria, né? Não dá. Você não vai refazer uma laje, você não vai colocar no lugar certo uma junta de dilatação, você não vai, é uma questão estrutural. Mas você pode ter outras formas, porque o que acontece? O vício construtivo, ele impacta diretamente na sua previsão orçamentária quando a gente tem aquela questão da periodicidade de manutenção. Se você tem uma fachada com vício e o que a norma 5476 te prevê que você tem que fazer manutenção a cada 3 anos, uma fachada com vício você vai fazer com 1,5. E aí você encarece o seu condomínio. Vai encarecer o seu condomínio e a sua previsão orçamentária. Porque hoje em dia a PO dos condomínios não abordam
todas as necessidades de manutenção que você precisa fazer anualmente. Não mesmo. Fica naquele joguinho de cartas, né? Você joga pro alto assim, esse aqui eu vou fazer, esse que tá muito ruim, vamos deixar esse pro ano que vem. Aí chega o ano que vem, aí faz esse daqui eu não vou precisar fazer. Tem condomínios que eu pego que não faz limpeza de castelo, que não faz limpeza de reservatório, de água potável. E está infringindo uma lei da vigilância sanitária. Cometendo crime ambiental. Cometendo crime. Então, e esse ponto é relevante pra caramba, porque você não pode escolher fazer o que quebrou. Antes de fazer o que quebrou, você tem que... E aí eu vou falar estritamente esquecendo o ser humano, falando só do papel frio do síndico aqui. Primeiro, você tem que cumprir todas as suas obrigações legais. Todas. Para-raio, escada, incêndio, mangueira. Inclusive, nesse ponto de mangueira de incêndio, ponto de atenção. Não sei o que acontece. Todo mundo está roubando o biquinho lá da mangueira dos condomínios, gente. Tem que parar com isso. Depois, se eu tiver um incêndio, as pessoas vão morrer sem oportunidade de se salvar. E a forma como às vezes eles cortam, né, fazem ali aquela avaria, você não consegue nem readaptar, porque ela fica mais curta. E aí você não pode aproveitar, tem que comprar uma nova. E cada uma, dependendo do tamanho, é R$500. Exatamente. Imagina um condomínio que você tem que ter aí 40, 50. Gente, é o tempo inteirinho pessoas roubando esses bicos de mangueira de incêndio. É impressionante isso. Parece mentira, mas isso é real e você sabe quando tem um condomínio que inspeciona, porque se o cara for olhar só quando tiver necessidade de usar... Na autovistoria eu vejo muito isso. Na autovistoria você vê, né? Na autovistoria eu vejo muito isso, muito. Quais são os principais pontos da autovistoria e qual a periodicidade que eu tenho que fazer? De 5 em 5 anos, pela Sempre. Prefeitura do Rio de Janeiro. Prefeitura do Rio. Mas a estadual é a cada 10 anos para empreendimentos acima de 30 anos. Então, empreendimentos acima de 30 anos, eu pego e faço autovistoria para o governo do estado em cada década e para a prefeitura a cada 5 anos. Salve, né, se o município não tiver lei específica, tá? Por exemplo, a gente tem um estado que diz que é de cada 10 em 10 anos a autovistoria, a 6.400. Mas você tem uma lei orgânica do município que te obriga a informar a cada 5 anos. Em Campos, aqui no Rio. Aqui no Rio. Em Campos, que eu também atuo, na verdade lá prevalece a mesma coisa do estado. Estadual, 10 anos. 10 em 10 anos. Então você tem que ver a lei orgânica do município para ver o que te prevalece. Confesso que a grande maioria dos municípios do estado não tem lei específica. Não tem. Então, Só depois que acontece um acidente. Ou seja, normalmente se prevalece o prazo de 10 anos da autovistoria, que é a lei estadual, e o município do Rio é uma das exceções que tem um prazo mais curto, que é um prazo de 5 anos. E tem fiscalização. E você tem que entregar as duas de qualquer jeito. Não adianta só fazer a do município. Não. A do estado, você não precisa entregar e comunicar. Bom, se houver um acidente, é óbvio que o estado vai em cima de você, é óbvio que o judiciário vai em cima de você. Mas quando você tem uma lei orgânica do município, como é o Rio de Janeiro, a cada 5 anos você faz e comunica. O laudo não vai para a prefeitura. O laudo fica no condomínio e quem se responsabiliza por aquele condomínio e aquela autovistoria durante 5 anos é o profissional. O engenheiro. Exatamente, o engenheiro ou arquiteto que fez a comunicação do auto de vistoria. Na comunicação do auto de vistoria, a gente coloca lá se tem necessidade de reparo ou adequação e qual o período que precisa ser executado. Né? Vamos supor, eu tenho risco iminente de fachada que está caindo reboco na cabeça dos outros. Né? Então, assim... eu te dou aqui um período de adequação de no máximo 90 dias. Você tem que chamar uma assembleia e fazer alguma coisa. Né? Eu tenho pastilha caindo. Olha, você já fez seu teste de percussão e arrancabilidade? Não. Então você tem que fazer, eu vou te dar 90 dias. Seu laudo vai vencer em 90 dias, a própria prefeitura vai te mandar um e-mail e vai te comunicar. O que aconteceu? Já readequou? O que está vendo? E qual que é a implicação para o síndico que não cumpre os prazos? É multa. Multa é no multa, condomínio. Responsabilidade civil e criminal se acontecer um acidente. Primeiro vai, né, se explicar lá na delegacia e em alguns casos até nem consegue sair. Então, gente, esse é o ponto que é o principal que a gente tem que conscientizar aqui. A necessidade da autovistoria, ela é benéfica para o síndico. O síndico que está fazendo a autovistoria e está cumprindo os prazos,
ele está evitando um problema, porque acidentes podem acontecer, e se um acidente acontecer quando ele não fez a auto-vistoria ou fez e não cumpriu os prazos, automaticamente vai recair sobre ele. Ele vai responder com patrimônio próprio e, dependendo do acidente, da consequência, ele vai responder criminalmente também. Então, é um benefício. Eu costumo dizer que todo tipo de fiscalização que nós sofremos, seja no nosso trabalho, sistema que a gente preenche, ou vistoria da prefeitura, vistoria do Detran, blitz, é a nosso favor. É a nosso favor. Que está protegendo você de não cometer um ilícito, de não cometer uma coisa que você às vezes nem quer fazer, né? Isso é bem importante. Mas assim, a mentalidade hoje da área condominial a nível Rio de Janeiro, digamos assim, ela não pensa dessa forma. Ela espera o acidente acontecer. Ela espera a avaria acontecer para depois fazer uma tomada de ação. Sabe por quê? Porque os síndicos hoje se reelegem falando que vão deixar o seu condomínio mais barato. Mais barato, né? É difícil você ter uma proposta em assembleia do síndico falar, olha, eu vou te dar mais qualidade, talvez te custe mais caro, mas eu vou te dar mais qualidade e as pessoas aderirem. Ninguém quer. O que a pessoa quer é saber, síndico é bom pra caramba, ele abaixou 25% da minha cota. Mal sabe que é deixando de fazer manutenção, mal sabe que é deixando de fazer vistoria. Então, liberar piscina no grupamento marítimo. Liberar piscina no bombeiro é importante, as pessoas às vezes não fazem, aí tem um acidente, ele responde. Então, e o seguro não cobre. E no seguro não vai cobrir. Então a grande verdade é que as pessoas se elegem no populismo, seguem pelo populismo e se afundam quando dá um problema. Parece até influencer também, né? Fala assim, eu sou... É mais ou menos por aí. Então eu acho que o que fica de lição pra gente o barato ele vai sair caro em algum momento. E o meio termo, que é nem o barato, nem o absurdo, que é você ter ações preventivas, é o que vai te dar o ponto de equilíbrio para você seguir em frente sempre. Muitas das vezes o síndico acha que não tem a obrigação de fazer manutenção. Ainda tem aquela convenção obsoleta de 30 anos atrás, né? Houve um caso recentemente, que é um condomínio de casas, e que tinha um problema no telhado. Mas esse problema no telhado, por ser um condomínio de casas, ele entendeu que ele não precisava fazer manutenção. Só que o telhado é inteiriço, que abrange 4 casas. Se mexer em um telhado ou numa cominheira, estruturalmente, vai estar mexendo em todas as outras. Então, isso é uma responsabilidade do condomínio, entendeu? Então, assim, você entende assim, não tenho o que fazer. Não é minha obrigação, é um condomínio de casas, mas é área comum, o Código Civil te ampara. Não, e você trouxe um ponto. E certa vez, tem uns condomínios que as pessoas têm um fetiche de falar que mora em casa, mas na verdade ele mora ou num duo, ou no máximo num sobrado, que é um apartamento embaixo, um apartamento em cima. Aí o cara gosta de falar que ele mora na casa de baixo, o outro mora na casa de cima. Gente, isso é um condomínio, isso é um prédiozinho dentro de um condomínio. E se você olhar a fundo essas convenções, ela diz que o telhado é área comum. E aí, qual que é o grande erro, assim, que eu acho que eu vejo os condomínios, os síndicos cometendo? Eles olham essas unidades e seguem fazendo as manutenções conforme o discurso dos próprios moradores. Ah, não, ali é a casa, o telhado do cara. Não, não é o telhado do cara, aquilo é área comum. Aquilo ali tem que fazer manutenção. Você diz, mas eu tá infiltrando, mas é da casa dele. Não, é da área comum. Mas quem custeia? O condomínio todo. O condomínio todo. É isso. E era um condomínio que nunca fez manutenção, que não tem liberação da piscina, que não tem um AVCB. O AVCB, gente, ele precisa ser adequado com as normas atuais, né? A gente chama lá a Lei Kiss. 13 mil, alguma coisa que eu não me lembro muito bem. Incêndio. Depois do incêndio da Boate Kiss, então passou, mesmo que os condomínios antigos onde o AVCB não tinha a validade, precisam se readequar. E a partir de agora, esse certificado do Corpo de Bombeiros, que não tinha validade, você simplesmente fazia, passou a ter. Então, você agora tem que renovar periodicamente e se acontecer um incêndio, você está com o seu certificado vencido, você cometeu um crime automaticamente. Pois mas muitos síndicos não entendem dessa forma, porque não tem essa equipe técnica para orientar. E nem todo mundo, porque assim, eu não tenho uma engenheira no meu condomínio, um engenheiro no meu condomínio. Ok, beleza. Mas eu vou perguntar para o advogado. Aí o advogado diz para ele assim,
teoricamente está tudo bem. Mas não é a minha expertise, você tem que contratar alguém que entenda, vá procurar, vá lá no bombeiro. Aí quando ele vai com aquele certificado já vencido lá no bombeiro, o bombeiro vai, não, ele vai dizer assim, não, é assim, sabe. Mas daqui a pouco vai chegar uma notificação para se adequar, porque é o papel fiscalizador do bombeiro, ele não está errado. Isso a gente vê muito em prédio recém-entregue. Os condôminos brigando para abrir a piscina, por que não abre logo? Porque não está legalizado no Corpo de Bombeiros. Mas por que a construtora não entregou? Porque nunca entrega. Porque nunca entregam. E teoricamente não é uma obrigação. Vou te dizer por quê. Porque o AVCB ele perde a validade assim que ele troca a titularidade. Então você não pode. Você não pode, porque a construtora ela tira o AVCB do bombeiro próprio, no nome da incorporadora, né, para liberar o ABITS. Mas o condomínio tem o seu CNPJ. À medida em que ele se torna uma pessoa jurídica com o seu CNPJ, aquele AVCB ele perde a validade e precisa trocar a titularidade. E os síndicos não sabem disso. Eu tenho condomínios que eu fiz auto-vistoria que o AVCB era desse modo, né? Mas ainda é no nome da incorporadora. E aí eu falei, perdeu a validade. Não, mas não perdeu. Eu falei, tá no nome da incorporadora. Onde está escrito isso? Aí você vai lá na linha 7, 8 do próprio laudo de exigência, está escrito lá, quando mudar a titularidade, automaticamente esse laudo perde a validade. Então, gente, eu acho que a palavra final que a gente deixa desse bate-papo com a Michelle aqui, que eu acho que a gente tem que fazer uma campanha para educar o mercado de síndicos a terem profissionais assistentes como nós, que fazemos um bom trabalho, Hercúleo aqui, que somos facilitadores da vida dos síndicos. Michelle, vou pedir para você dar um recado, mandar uma mensagem final para a gente encerrar, e para os seus clientes, ou para os síndicos, ou então para o próprio mercado, para te entender. Gente, o próprio mercado, na verdade, ele precisa incluir na nossa da previsão orçamentária pelo menos uma verba, mesmo que não seja um contratual, mas uma verba esporádica para a equipe de engenharia. Você vai entender que ele é muito mais um benefício. Não tem como um síndico ser onipresente, onisciente e detentor de todas as matérias, né? O síndico ele precisa se adequar e trabalhar com a sua equipe, cada braço, o braço do jurídico, o braço técnico, o braço da engenharia, né? E agora também o braço da NR1, né, que a gente tem essa questão também, e para poder, de fato, fazer a sua gestão um nicho de sucesso para você, um case de sucesso para você, entendeu? Então, nem sempre a economia vai te trazer um bom resultado. Você quer ser marcado como um economista e um condomínio defasado, ou um justo com um condomínio, né, bem empregado, bem ajustado, né, com o mínimo de problemas possível, porque sem problema não dá, né? Mas o mínimo de problemas possível. Aí você escolhe, fica na tua mão, você decide. O que você vai colocar na sua previsão orçamentária? Michele Cabral, com certeza. É isso. Então, olha, gente, a gente chega de mensagem final aqui. Certamente você prevenir, você ter uma assessoria prévia, seja jurídica, seja de arquitetura, engenharia, é muito melhor do que resolver o problema depois que ele acontece. Michele, foi um prazer estar com você aqui.